Alô, alô Brasil, Adriano Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pós-data FIFA, né? Passamos uns dias sumidos, mas eu tava fazendo coisas da faculdade, TCC e tudo, então aula da autoescola também, então tava um pouquinho corrido aqui a vida. Mas é isso, voltamos pós essa data FIFA, né? Agora o Real Madrid vai entrar em campo contra o Getafe pela nona rodada de La Liga. O Real Madrid com um jogo a menos que o Barcelona, que já entrou em campo na tarde deste sábado, o Barcelona venceu o Girona por 2-1, um jogo sofrido, vou falar com vocês mais daqui a pouco, mas é isso, o Real Madrid volta a campo amanhã, enfrenta o Getafe fora de casa, jogo difícil, apesar que o Real Madrid tem vencido o Getafe fora de casa nos últimos jogos, então é um jogo que promete muito, né, e sabemos como é difícil ganhar do Getafe do Bordalás, então pode ser que seja uma partida bem difícil pro Real Madrid. Jogo é amanhã às 16 horas, né? O jogo que vai passar no Disney Plus e ESPN, então vocês sabem onde encontrar o jogo do Real Madrid. Mas antes de saber tudo sobre esse jogo, saber tudo sobre a vitória do Barcelona, curte, comenta, segue a gente aqui no canal e fortalece a gente. É isso, o Real Madrid voltou, né, aos treinamentos depois da data FIFA, um retorno dos jogadores, alguns voltaram antes, né, o Xabi Alonso deu folga até a quinta-feira, mas outros voltaram antes, como é o caso do Courtois, que poderia ter descansado até a quinta, mas preferiu voltar na quarta-feira. O Huijsen voltou sem jogar, né, o Huijsen sentiu uma lesão na panturrilha direita, voltou, tá se recuperando, se espera que o Huijsen volte para o jogo contra o Barcelona na semana que vem, no próximo sábado, dia 26. Então é um Real Madrid com alguns desfalques. O Ceballos se machucou, né? Foi detectada a lesão do Dani Ceballos nessa semana. O Dani Ceballos deve ficar alguns jogos fora. Então é isso, é o Real Madrid que saiu da data FIFA ileso. A preocupação era o Mbappé e o Maston Tuno, mas os dois já estão recuperados e estão na convocatória para amanhã. Convocatória que conta também com a volta de Thiago Pitarchi, né, o jogador espanhol que estava no Mundial Sub-20 com a Espanha, mas estará à disposição novamente do Xabi Alonso. Vale lembrar que o Thiago, apesar de não ter disputado nenhum minuto em campo, em todos os jogos que pôde, esteve à disposição do Xabi Alonso no banco de reservas. Voltando ao papo da preocupação, a preocupação era o Kylian Mbappé com um problema no pé, né? Ele vai para a seleção da França com esse problema no pé no jogo contra o Villarreal. Aí joga o primeiro jogo e sai sentindo, então volta para o Real Madrid para se recuperar. Fica a questão dessa dúvidazinha e se vai estar 100% para amanhã. Eu, se fosse o Xabi Alonso, pouparia, colocaria o Gonçalo, o próprio Endrick, que eu espero ver minutos do Endrick amanhã. Mas eu dava uma descansada no Kylian Mbappé, porque tem Juventus no meio de semana e o Barcelona na próxima semana. Então é isso, um Real Madrid com poucos problemas. Novidade na escalação, que é o Jude Bellingham. O Jude Bellingham deve ser titular amanhã, até porque o Xabi Alonso pôde fazer uma pequena pré-temporada com o Jude Bellingham nesses 15 dias de data FIFA. Então se espera muito que o Jude Bellingham esteja à disposição do Xabi Alonso amanhã, já desde o início do jogo. Situações de Dani Carvajal e Alexander Arnold, né? Os dois estão se recuperando, já fizeram o trabalho no campo e devem voltar ou contra a Juventus, o Carvajal não por conta da suspensão, ou contra o Barcelona. São dois jogadores que devem estar à disposição do Xabi Alonso já na próxima semana. Xabi Alonso também falou sobre a questão do jogo em Miami. O Real Madrid mostra-se novamente totalmente contra o jogo em Miami, até porque é adulterar a competição. O Villarreal vai ser o único time do Campeonato Espanhol que vai fazer apenas 18 jogos dentro de casa. E aí o Barcelona, 19 jogos em casa, 18 fora e um em campo neutro. Então o Real Madrid, não só o Real Madrid, mas os capitães dos clubes também, que são os protagonistas, os jogadores, não parecem concordar muito com essa ideia. Tá havendo protestos aí durante os jogos, né? Ali uma pausa de 15, 20 segundos no começo do jogo, os jogadores têm ficado parados, não têm feito a bola rolar. E o que é que está acontecendo é que a televisão, La Liga, que é a geradora de imagens, não tem mostrado. Você percebe ali que o jogo começa com um pouquinho de atraso, ou eles mostram fora do estádio, ou mostram alguns jogadores. Por conta desses protestos, na televisão de La Liga tem tentado esconder isso. São fatos que sabemos por conta da rádio, por conta de jornalistas que estão ali. Então, esses protestos aí, a Liga Espanhola tem tentado esconder diante do mundo. Sabemos que a UEFA autorizou, né, a situação, a UEFA autorizou, deu
a liberdade para o jogo do Barcelona e o jogo do Milan ser disputado fora da Itália. Apesar que a UEFA disse assim, olha, vocês podem, mas eu não quero que isso volte a se repetir. Meio aquele morde e assopra da UEFA, não tem uma definição total. Então, vários jogadores, vários capitães, vários clubes nesses dois países estão revoltados com a situação. Vitória do Barcelona, né? Agora, voltando à vitória do Barcelona. O Barcelona já entrou em campo cheio de desfalque, não tava o Rafinha, não tava o Lewandowski, o Lamine Yamal voltando de lesão. Não gostei do jogo do Lamine Yamal hoje, até porque deve estar sem ritmo. Mas um Barcelona que sai ganhando, um golaço do Pedri, um gol muito bonito do Pedri. Eu acho que o Pedri, se não for o melhor, é o segundo melhor jogador do Barcelona. E é um jogador que tem encantado assim, o mundo inteiro. É um prazer ver o Pedri jogar bola. Domina o meio campo, todas as facetas do jogo. Então é um jogadoraço. Faz um golaço. Depois o Barcelona sofre um empate com um gol de bicicleta do Witsel. E aí o Girona poderia ter feito 2, 3 gols ali em contra-ataques, naquela manipulação da linha defensiva do Barcelona, mas aí o Girona desperdiçou suas oportunidades. O Barcelona sofreu muito, até por conta das ausências. No segundo tempo tirou o Pedro e colocou o Fermin, tirou o Lamine Yamal para colocar o Rony, mas é um Barcelona que sofreu muito. Mas no finalzinho, com o Ronald Araújo de centroavante, depois da expulsão do Hansi Flick, né? O Hansi Flick foi expulso, não fica no banco de reservas contra o Real Madrid. O Hansi Flick foi expulso com revolta contra a arbitragem. Gol do Araújo no final do jogo, um Barcelona bem mal. Eu cheguei a me questionar se é a questão física, né? Os jogadores machucados, tudo, ou se é também um pouco de desgaste e os outros times aprenderam a jogar com o Barcelona, que é na pressão alta. Os times têm conseguido livrar a pressão alta e colocar a defesa do Barcelona exposta. A gente viu isso contra o Sevilla, a gente viu isso hoje, apesar da vitória, contra o próprio PSG. Então, é um Barcelona que eu não sei se tá em má fase por questão física, técnica e tática. Não mental, porque o mental do Barcelona eu bato palma, porque é um time que não desiste nunca, pode estar perdendo por 2, 3, vai sempre em busca do resultado. Então, eu não sei se é só essa questão de uma má fase mesmo, ou se é também, claro, um desgaste, um pouco de estresse diante do modelo do Hansi Flick, mas aí a gente vai ter que esperar para ver nas próximas partidas, né? Então, é isso, um Barcelona que venceu, um jogo bem aquém, cheio de desfalques de cara pro Clássico, mas aí no Clássico deve contar com a volta de Rafinha. Durante a semana eu bati um papo com o Paulo Calçade sobre a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, relações com o franquismo. Vou trazer alguns cortes para vocês durante a semana. Semana pré-clássico, semana boa, então é isso. Curta, comenta, compartilha. Amanhã, depois do jogo do Real Madrid, eu trago o vídeo para vocês. É isso, valeu e até a próxima.